No livro de Isaías, capítulo 51, aqui fala a respeito da restauração e da salvação do povo de Deus, do povo de Israel. Mas eu quero ler com você aqui, no capítulo 51, versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus, pessoal. Assim diz o teu Senhor, Jeová e teu Deus. Eu acho muito bonito isso aqui, eu acho glorioso quando Deus usa os seus profetas para falar essa palavra. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Como Deus se alegra, irmãos, de falar, eu sou o teu Deus, desde que a gente o tem como Senhor, como Salvador, como nosso Deus, como nosso Pai. Deus se alegra de falar, eu sou o teu Deus. E ele está dizendo, assim diz o Senhor, quer dizer, Deus tinha uma palavra para o seu povo. Ele estava dizendo para o povo, e como ele já disse em outras passagens bíblicas, olha, eu sou o teu Deus, e eu quero falar algo com vocês. E nós precisamos estar atentos ao que o nosso Deus quer nos falar. Quando Deus abre a boca através da sua palavra, e quando ele fala é porque é algo muito importante, é para o nosso bem. Às vezes o que ele tem para falar conosco, irmãos, é uma palavra de cura, uma palavra de libertação, de portas abertas, de livramento, de socorro, de prosperidade, de salvação. E nós devemos estar atentos ao que ele quer dizer conosco. E é interessante que ele fala assim, assim diz o Senhor, Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Ele está dizendo, irmãos, que eu vou pleitear a causa do meu povo. Isso aqui serve para nós nos dias de hoje. O que ele está querendo dizer? Que ele vai advogar a causa do seu povo. Porque neste momento tem muita gente, como naquela época, que está sendo oprimido pelo inimigo, está sendo blasfemado, está sendo xingado, está sendo caluniado. Quantas pessoas não estão mexendo com a reputação dos outros? E conosco não é diferente. Tem pessoas neste momento que estão enfrentando o tribunal da condenação, o tribunal do julgamento, irmãos. Tem muitas pessoas sendo acusadas neste momento por algo que ela não fez. Tem muita gente neste momento sendo perseguida. Tem muitas pessoas neste momento sendo injuriada, sendo maltratada neste momento. E eu quero te dizer que em Cristo Jesus nós temos um advogado. E esse advogado ele é justo e fiel, que pleiteia a nossa causa. E nós jamais vamos perder uma causa em Cristo. Você sabe o que diz a palavra na primeira carta a João, capítulo 2, versículo 1, que fala justamente isso, que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, porque ele derramou o sangue dele por nós. E diante de quem ele vai pleitear essa causa? Diante de Deus, que é o justo juiz. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós até hoje. Então eu quero dizer para você que se encontra no tribunal da mentira, da condenação, de acusação, de calúnia, irmãos. Estão falando mal de você, estão agindo com falsidade, estão te querendo colocar na justiça, ou você foi colocado na justiça sem merecer, inocentemente. Eu quero te dizer que Deus é fiel. E até mesmo se porventura você pecou, se você errou, e você se arrependeu, pediu perdão a Deus, mas o espírito do acusador usa pessoas para ficar te acusando. Mas Jesus Cristo já te deu a vitória. Essa vitória é sua, o perdão pertence a mim, pertence a você, em nome de Jesus. Então eu quero que você entenda que ele vai pleitear a sua causa. Não há derrota no tribunal de Deus, porque nós
temos um advogado, Jesus Cristo. Do outro lado tem um acusador, que é o diabo, que é Satanás, que fica acusando, que quer ver a condenação, que quer ver o sofrimento, mas Jesus está ali intercedendo pela gente e a vitória é certa. Eu quero dizer para você, não desista, fica firme, em nome de Jesus, porque não é qualquer advogado que tomou a tua causa, é Jesus. Ele pleiteia a causa do povo dele e diz mais. Ele fala assim: eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação. Ele está querendo dizer que o povo dele estava vacilante, inconstante, indeciso, com dúvidas, cambaleante. E quantos não estão vacilando? Estão em cima do muro, não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Tem muita gente bebendo desse cálice. E Deus está falando aqui que Ele vai tirar esse cálice da sua mão. Ele vai te orientar, Ele vai te fortalecer em nome de Jesus. Ele diz ainda mais: eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Tem tradução que diz a cálice do sofrimento. Porque infelizmente tem muitas pessoas que servem a Deus, que pertencem a Deus, que estão tomando esse cálice do sofrimento, o cálice de dor, por causa de uma injustiça, por causa de uma perseguição, por causa de uma maldade, ou até mesmo por causa de uma luta que ela esteja enfrentando no seu trabalho, no seu ministério, dentro da sua própria casa. De repente, uma dívida, de repente se tornou impagável, a situação começou a ficar descontrolada, mas eu quero dizer para você, Jesus é o nosso advogado, fala com ele. Ele conta uma parábola a respeito de um homem que devia, irmãos, muito dinheiro, era impagável. E o dono da vinha disse assim, o seu credor disse assim, vende ele, a esposa e os filhos, para que a dívida seja paga. Mas ele clamou, ele pediu a Deus, pediu ao Senhor dele, não faça isso comigo, ser misericordioso e tudo vou te pagar. Uma dívida impagável foi perdoada, o seu Senhor perdoou. Eu quero dizer para você que não é diferente. Deus pode fazer um milagre. Eu não estou dizendo que Deus vai sair pagando dívida de todo mundo, não é isso que eu estou falando. Mas tem situações que Deus opera. Eu nunca me esqueço de um milagre, uma igreja que eu pastoreei. Isso foi mais ou menos em 2004, onde uma irmã começou a ir na igreja, tal, se batizou. É linda essa história. E ela estava endividada, não tinha como pagar, estava desempregada. E Deus abriu as portas de uma forma na vida dela. E resumindo, irmãos, ela devia R$2.000. E a gente começou a orar por ela, para Deus abençoar, dar uma direção, operar um milagre, abrir as portas. E o milagre que Deus fez foi perdoar a dívida dela. Irmãos, a dívida dela foi perdoada. É só Deus para fazer isso. Ela deu testemunho na igreja, mostrou o extrato, ela tinha mostrado o extrato para mim faz muitos anos, pessoal. E tem outros casos também assim. Então Deus, ele cuida dos seus, mas Deus conhece o coração da pessoa. Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus, ele conhece o coração. Então Deus é fiel. Se porventura a dívida não for perdoada, ele pode fazer o que ele fez com aquela mulher. Você se lembra daquela mulher que, uma viúva, né? E não viúva não, perdão, isso aí já é o caso de Elias. Eu estou falando de Eliseu, que essa mulher chegou diante de Eliseu e falou assim, olha, o credor veio pegar os meus filhos para que eu pague a dívida, porque meu marido deixou dívida e ele quer que pague e eu não tenho dinheiro, e ele vai vir pegar meus 2 filhos e vender como escravos. Ali a dívida não foi perdoada, mas teve uma direção de Deus. E qual foi a direção? Parece loucura. Ele falou, o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho só de azeite, numa botija. Ele falou, é suficiente, arrume vaso emprestado, vai enchendo
e quando parar o azeite, você vai e vende e vive do resto. E foi o que aconteceu. Então fica atento ao que Deus está te falando. Deus advoga a causa, Deus pleiteia a sua causa, desde que você esteja inocente no caso. Mas, se porventura errou, o que ele diz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem fez aquela dívida não foi a esposa, foi o marido. E ele morreu, ela ficou endividada. Então eu quero dizer para você que tem socorro de Deus para você na área financeira. Mas não é só na área financeira, é no seu casamento, é na vida dos seus filhos, é na sua saúde. Em qualquer setor da sua vida tem socorro e auxílio de Deus. Para de ficar vacilando, você tem que ficar firme em nome de Jesus, para de oscilar. Deus, ele está dizendo, deixa eu tomar esse cálice da vacilação. Você está vacilando muito. Deus está falando isso para o povo dele usando um profeta. Eu vou tomar o cálice da vacilação. E aí, irmãos, ele diz, nunca mais dele beberás. Oh, glória a Deus. Deus não faz nada pela metade, a obra dele é completa. O que ele começa, ele conclui, ele aperfeiçoa, ele é fiel. Aí continua dizendo assim, 23, tá? É Isaías 52, 22, agora eu vou ler o 23. Mas pô-lo-ei nas mãos do que te entristeceram. Quem planta, colhe. Olha aí. Ele está dizendo aqui, aqueles que entristeceram você, que foram motivos da causa do seu sofrimento, de dor, de derrota, de fracasso, de injustiça. Eu vou tomar esse cálice da vacilação, esse cálice do sofrimento, e vou passar para eles. Porque na época esses inimigos estavam escravizando o povo de Deus. Estava fazendo maldade ao povo de Deus. E a Bíblia diz que quem planta, colhe. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que estão fazendo maldade e injustiça e elas não vão colher. Vão colher, pessoal, cedo ou tarde vão colher. Isso é muito sério, são sementes que as pessoas estão lançando. Mas o povo de Deus será liberto. O povo de Deus terá livramento. O povo de Deus terá um justo juiz e um justo advogado, o pessoal do lado dele. E louvado seja Deus. Aí ele continua dizendo, mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma, guarde isso aqui que você vai ouvir, abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão e como caminho aos viandantes, aos caminhantes. Essas pessoas inimigas, usadas pelo maligno, estavam oprimindo o povo de Deus, escravizando o povo de Deus e humilhando ao povo de Deus ao ponto de dizer, abaixa-te, deita no chão. Tá aqui, não sei o que estou falando, não. Eu vou passar sobre você. Eu vou pisar nas suas costas, eu vou andar sobre você. Irmãos, que tem de gente sendo pisada. Quantas pessoas não estão passando por isso neste momento? Está servindo de tapete para os outros passar em cima. Quantas pessoas que eu já conheci, irmãos, que eram tratoradas, feridas. Irmãos, era um tapete de humilhação. Tem pessoas que ouviram alguém dizer para ela assim, eu não me canso enquanto eu não tiver na miséria. É coisa séria, isso acontece muito. Tem pessoas neste momento que se diz de Deus, está fazendo o servo de Deus de tapete. Meu Pai do céu, Deus está falando. Esses que entristeceram, que estão fazendo isso com você, vai acontecer com eles as mesmas coisas, até pior, irmãos. Tem gente que gosta de humilhar, de rebaixar os outros. É uma coisa impressionante. E na igreja não é diferente, tá, pessoal? Tem esses casos também. Tem gente que limpa até os pés nas costas dos outros. Eu vou ler novamente aqui. Versículo 23. Abaixa-te
para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão, e como caminho aos viadantes. Coisa séria, séria, séria. Mas Deus está vendo tudo, irmãos. Ele olha desde os céus. Deus só pede para a gente guardar o coração. Deus só pede para a gente, irmãos, orar por aqueles que vos perseguem e vos maltratam. Jesus nos ensinou isto. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmo, mas dá lugar à ira. Isso pertence a Deus, não a nós, irmãos. Por isso, guarde o seu coração. Talvez alguém está agindo com maldade com você, você está sendo perseguido, você está na boca daquela pessoa que está fazendo fofoca de você. Não fique vacilando não, indeciso. Será que Deus está vendo? Só ore por essa pessoa e tenha misericórdia dela. Mas ela está plantando. Irmãos, quem planta tempestade vai colher tormento. A Bíblia diz isso. E é triste. Quando isso acontecer com você, a pessoa às vezes vai falar de você, vai falar da sua família, vai ficar te criticando, vai ficar falando da sua fé, vai te perseguir, vai mexer com a sua reputação, vão querer te escravizar, vão querer pisar em você, vão querer fazer você de tapete, como fizeram aqui com o povo de Deus. Mas Deus falou, vai acontecer depois o contrário. Tudo isso que eles fizeram vai acontecer com eles. Porque de Deus ninguém escarnece. E tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita nesta palavra. Ela acha que no final ela vai se sair bem por ter feito tanta maldade com os outros. E consciente, tem gente que chegou ao ponto de endurecer o coração que não tem mais remédio. É aquela palavra que diz, aquele que endurece, aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Cerviz é esse aqui, ó. É o pescoço, não mexe mais. Não abaixa a cabeça. É a pessoa que endureceu. Infelizmente, não se rebaixa diante de Deus e de ninguém. Coitada dessa pessoa. O inimigo está enganando ela. E vai ser muito triste. Ela está pisando, um dia ela vai ser pisada. Ela está sendo maldosa, um dia alguém vai ser maldosa com ela. Se acha muito valente, ferindo, machucando os outros, pisando nos outros. Jesus nos ensinou isso. Quando chega o valente, mais do que o valente. Sempre vai ter um mais valente do que aquele valente. A pessoa vai encontrar, pessoal. E é triste isso, eu falo isso com tristeza. Porque o próprio Deus não quer que a pessoa haja com maldade. Deus quer que a pessoa haja nos frutos do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. É isso que Deus quer que a gente faça. Mas, infelizmente, tem gente que quer colocar a pessoa por baixo mesmo e pisar nela, subir. Tem gente que, para subir de posto, de cargo, pisa nos outros. Passa o tapete. Mas nada como o tempo. E aí a pessoa vai colher e vai ser doído. A colheita é dolorida. É difícil. E eu vou ler tudo de novo aqui só para você entender. 22 e 23. Assim diz o teu Senhor, 51, 22, tá, pessoal, de Isaías. Assim diz o teu Senhor Jeová e teu Deus, que pleiteará a tua casa. A causa, não se esqueça que ele é o teu Deus e que ele vai defender a sua causa. Ele está vendo tudo que está acontecendo com você. Aí ele diz, eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação. Deus não quer que você fique vacilando não, bebendo esse cálice da vacilação, da indecisão. Fica oscilando, não sabe que caminho seguir, o que eu vou fazer. Não, não. Deus não quer que você continue assim não. Deus quer que você fique firme, que você não amoleça, não vacile. Fica firme, personalidade, você tem que ter personalidade, você tem que ter fé em Cristo. Aí ele diz, ele continua falando, eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Tem tradução que diz cálice de sofrimento. Deus não quer que você fique bebendo esse cálice de sofrimento aí não.
de dor. Tem outra tradução que diz que tem muita gente embriagada com sofrimento, bêbada de sofrimento. Deus não quer que você beba mais. Ele está falando para você, confie nele. Aí ele diz, mas poluei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma, abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como o chão e como o caminho aos viadantes. Ele está dizendo, eu vou tirar tudo isso de você, mas quem fez isso com você vai sofrer as consequências, porque quem planta colhe. Aí o capítulo 52, porque a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, era continuação. Aí Deus, usando o profeta, fala assim, capítulo 52, versículo 1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosa, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem mundo. Deus está falando para mim e para você, desperta, desperta. Volte a se vestir da tua fortaleza, seja forte. Se veste da armadura, se veste da fé. Aí ele diz aqui, se veste das tuas vestes formosas. Você não pode esquecer que em Cristo, pelo sangue de Cristo, ele te fez rainha, ele te fez rei. As tuas vestes é veste de rei, é veste de rainha. São vestes de salvação. Você não é qualquer um, não. Você é filho do rei, você é filho de Deus. Então coloque isso no seu coração. Diz a palavra que nós estamos assentados com Cristo. Você é uma pessoa real, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real em Cristo Jesus. Então você tem que se valorizar, você tem que despertar para isso. Você precisa saber quem você é em Deus. Você é herdeiro de Deus. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Ele está dizendo aqui, ó Jerusalém, cidade santa. Você foi santificado pelo sangue de Cristo e você é santificado pela palavra. Aí ele diz, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Os inimigos entraram na terra do povo de Deus, conseguiram entrar por uma brecha, por rebeldia de alguns, mas ele conseguiu entrar. Mas Deus está falando, vou mudar o seu cativeiro. Isso vai acabar. Você precisa despertar, deixar de vacilar, deixar de ser tapete para os outros pisar. Desperta, se veste, você é rei, você é rainha em Cristo. Você é santificado em Cristo, você é justificado em Cristo. Porque nunca mais vai entrar nenhum incircunciso, nenhum imundo na sua vida. As portas serão fechadas. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. É isso que Deus tem preparado para mim, para você e para quem crê. A gente só precisa despertar. Desperta, tu que dormes! Desperta! Você sabia que o diabo tem medo de você? É verdade o que eu estou falando. O diabo tem medo de você. Nunca se esqueça disso. Quando Jesus foi libertar um endemoniado gadareno, Jesus dizia, sai dele, espírito imundo. Sabe que disse o demônio, a legião? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus dizia, sai deste homem. Ele sabe que quando nós usamos o nome de Jesus com fé, com autoridade, a gente começa a atormentar ele. Ele não quer que as pessoas descubram a autoridade que a pessoa tem em Cristo. Que ela está numa posição privilegiada. A Bíblia diz que Jesus está assentado à destra do Todo-Poderoso, à destra do Pai. E nós, está escrito lá em Colossenses, nós fomos assentados juntamente com Ele. No livro de Efésios diz isso também. No mundo espiritual. É para a gente reinar em vida. Pela palavra de justiça em Cristo Jesus. Então desperta. Deus está falando. Se o inimigo conseguiu entrar,
Ele vai sair. Sabe que a palavra de Deus diz que quando a pessoa obedece a palavra, lá no livro de Deuteronômio 28, o inimigo entra por um caminho, mas ele foge por 7. Quando a pessoa guarda o mandamento, quando Deus entra em ação. Você precisa entender o Deus que você serve. Em nome de Jesus. Não fica com medo do mundo, não, das pessoas. Ô, irmãos, você tem que ir na contramão do mundo mesmo. Deixa as pessoas te olhar de uma forma diferente, criticar, porque tem muitas pessoas usadas pelo maligno, que acham que você está fora da caixa, que você é um habitolado, uma bitolada. Eles vão falar isso mesmo, porque eles não conhecem o Deus que nós servimos. Porque nós amamos a palavra, não somos perfeitos, mas amamos a palavra e procuramos praticar a palavra. Aí você fica aí todo chateado, triste. Porque falaram isso de mim. Porque estão me perseguindo. Eu vou desistir. Que é isso? Olha para Cristo. Olha para Jesus, que ele passou. Olha para a vida dos apóstolos e de todos os servos de Deus que eles passaram. Não! Perseguição não é sinal de derrota, não. Coloque isso no seu coração. Jamais você vai perder a guerra. De repente você pode ter perdido uma luta aí, por falta de sabedoria, uma brecha, mas a guerra você não perde em Cristo. O inimigo pensou que tinha ganhado a guerra em relação à pessoa de Cristo quando ele foi pendurado na cruz, irmão. Irmãos, você precisa entender isso. Jesus foi ferido nas mãos, nos pés, pendurado numa cruz, sofrendo, cheio de dor, zombaram dele. E eles acharam que Jesus estava derrotado. Ali foi o começo da vitória, irmãos. Terceiro dia ele ressuscitou. Desperta. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Para de ficar se lamentando, chorando. Usa a sua fé. Creia na promessa de Deus. Creia. Se Deus falou que é tu e tua casa, acabou. Creia no que ele tem falado para você. Naquele sonho que ele te deu, naquela visão que ele te deu. Aí você fica olhando para as circunstâncias, você fica olhando para os problemas, você fica olhando para as impossibilidades, você fica perdendo tempo porque fulano está falando mal de você e se entristece, é isso que o diabo quer. Mas se levante para você ver usando o nome de Jesus, o poder de Deus. O diabo sai correndo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Para de ser tapete dos outros, irmão. Estou te humilhando, te jogando para baixo e você se encolhendo. Não é para agir com violência com a pessoa, não. Mas repreenda aquela palavra, de repente a pessoa fala, está amarrado em nome de Jesus, sou mais que vencedor em Cristo. Para com isso. Tem gente que gosta que as pessoas tenham a dó dela, fica se vitimizando. Para com isso. Você precisa saber quem você é em Cristo. Oh, glória a Deus! Aí diz o versículo 2, ele continua falando. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te. Ó Jerusalém, está na hora de você sacudir o pó. Aquele negócio que impregnou em você, a preguiça, a dúvida. Sabe quando o pó impregna? Aquele disse-me-disse, você fica carregando aquela palavra que a pessoa falou e você não gostou, você fica carregando ela, está impregnada no seu coração. Sacode isso de você, sacode o pó das suas vestes formosas. Para com isso. Assenta-te. Aonde? No seu trono, com as suas vestes formosas, com a coroa que Deus te deu. Essa coroa é espiritual, ele te deu um dia, ele vai te dar uma coroa para mim, para você. Ô, irmãos, no mundo espiritual o inimigo vê essa coroa. Ela é reluzente. Ela tem resplendor, ela tem glória. Ela tem luz. A luz de Deus. Ele continua dizendo, sacode o pó, levanta-te. Chega de ficar prostrado. Chega de ficar vitimizando. Vai para a luta, vai para cima. Use a fé que Deus te deu. Em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus, você foi curado. O Senhor é teu pastor, nada vai te faltar, Ele supre as tuas necessidades. Não é impossível para Deus, todas as coisas são possíveis para Ele, até salvar aquele que ninguém dá mais nada para Ele. Aí ele diz mais,
Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Deus estava falando através do profeta Isaías. Ele continua dizendo: sacode das ataduras de teu pescoço. Tem tradução que diz: tira essas correntes do teu pescoço, ó escravo. Cativo quer dizer escravo. É o que Deus está falando para o povo dele. Está na hora de você sacudir, arrancar essa corrente do seu pescoço. A pessoa colocou uma corrente em você e está te puxando, está te guiando. Fez de você escrava nela, pisa em você. Aí você está tão oprimido, tão oprimida, e a pessoa te oprimindo cada dia mais, te rebaixando cada vez mais, usa de autoritarismo com você. Não é de autoridade, mas de autoritarismo. Te humilha na frente dos outros. Chega disso. Deus está falando para você. Se a pessoa colocou uma corrente em você, está te controlando. Leva você para onde ela quiser. Que tem que te levar para onde quiser é o Espírito Santo. Ele que nos guia em toda a verdade. Ele que nos guia na palavra. Ele que se move. Para de ficar preso ao sistema. Essa corrente, essa atadura, pessoa cega, a Bíblia diz, não seja que nem um cavalo que não tem entendimento. As pessoas precisam despertar e saber quem são elas em Cristo Jesus. Quantas pessoas estão aprisionadas, irmãos? Por emoções, por coisas que disseram a ela, que deixaram lá para baixo. Não, está na hora de você despertar. Você vai deixar uma simples palavra, pastor, mas a palavra machuca. É verdade. Tem palavra que machuca, tem palavra que fere. Eu concordo com você. Mas você vai deixar isso te derrubar? Só porque a pessoa te diminuiu? Só porque a pessoa falou algo que você não gostou? Você está todo morocochô, tristonho para baixo? Sacode o pó, levanta, senta. Você é rei, você é rainha em Cristo. O rei que dá a última palavra. Em nome de Jesus. Se liberte dessas correntes. Essas correntes de religiosidade. Se liberte disso, dessa prisão. Essa prisão emocional. Você conseguiu mexer no seu emocional, você está presa. O inimigo te prendeu. Fala que você não tem mais salvação, não tem mais perdão para você. Para com isso. Ah, que a pessoa se desviou, não tem mais jeito. Fala isso para o filho pródigo. Fala isso para Pedro. Fala isso para Manassés, que fez pior do que as pessoas do mundo, e tantos outros. Todos eles voltaram, irmãos. Ah, a pessoa tem um coração muito duro. A gente fala da palavra, não quer nem saber ainda, trata a gente mal. Olha o apóstolo Paulo, quando era Saulo de Tarso, coração duro, respirava ameaça de morte. Entrava nas igrejas, nas reuniões, acabava com tudo. Prendia as pessoas, consentia até na morte. Mas a família orou por ele, se converteu. Você acha que Deus não pode salvar essa pessoa? Está na hora de sacudir essa corrente de você. Você é livre em Cristo. Você é liberto em Cristo. Você é mais que vencedor em Cristo. Em nome de Jesus. Essa doença não é para a morte, não. Ah, surgiu uma mulher. Irmãos, em Cristo você está curado. Faça como Pedro diz para Ené, né? Jesus Cristo te dá saúde. E começa a profetizar, eu tenho saúde. Meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu filho é herança do Senhor. A gente tem que voltar a essa fé. Mas colocar uma corrente de religiosidade na gente, irmãos. E a gente está deixando se levar, o sistema deixando se levar. As coisas, a gente está deixando se levar pelas coisas do mundo. Colocaram uma corrente da gente, a gente está deixando se levar. Está se envolvendo em coisas que não deveria se envolver. E a gente está perdendo o foco com política. A gente tem que orar pelas autoridades. E a gente perde o foco, e começa a levar para o lado pessoal. E a gente se esquece que é o inimigo que usa as pessoas que não são de Cristo. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. E a gente começa a ficar com raiva da pessoa e começa... Não, pelo amor de Deus. Temos que voltar para a palavra. Sacode dessa corrente. Tem gente que colocou corrente em você. Você vai deixar? Se você não for feliz comigo, você não será feliz com mais ninguém. Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Quantas vezes você já ouviu isso? Olha que coisa séria.
Isso em relação à amizade ou qualquer relacionamento. Eu estou falando em relação ao namoro, ao noivado. A pessoa está vendo que está dando certo, já tem uns sinais, a pessoa espanca, controla, é autoritária. Aí a pessoa fica com medo. Ah, se você me largar, eu vou fazer besteira. E você está vendo que não vai dar certo se casar. Aí você vai sofrer. Depois que casa, aí, meu filho, abre os olhos. Em nome de Jesus, para. Ah, você não tem chamado e você sabe que tem. Alguém chega e fala isso para você. Você não tem chamado nada, não vê nada em você não, mas Deus vê. Em nome de Jesus. Ah, ali não vai dar nada não. Você vai ficar dando ouvido isso? Isso é corrente que colocaram em você. Ah, impossível, não tem jeito, isso é corrente que colocaram em você. Muitos pregadores que têm surgido aí na internet, pessoas novas estão começando agora, já começam a julgar alguns lá no passado, dizendo que não é de Deus, não ouça esses pregadores. Cuidado, cuidado, são correntes de religião, são pessoas religiosas, que não têm discernimento, que julgam o servo alheio. Não caia nessa. Tem gente que está presa ao movimento, está acorrentada ao movimento, tem que pegar alguma coisa, tem que tocar alguma coisa. O apóstolo Paulo fala isso lá no livro de Colossenses. As pessoas precisam ler a Bíblia. E ficam presas nessas correntes, acorrentadas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tudo é possível ao que crê, irmãos. Tem muita gente sendo enganada, está presa no sistema. Está presa naquilo que alguém disse a ela. Está se deixando se levar e ela sabe disso. Solta essas ataduras do teu pescoço. Você é escravo dessa pessoa. Você é um boneco de ventríloco na mão dessa pessoa. Ela está fazendo só assim com você, ó. Você é uma marionete. Colocou corrente em você, controla você. Para com isso. Porque a pessoa te rebaixou dizendo que é superior, que você não vai ser ninguém, que você é nada. Para com isso. Sai disso. Em nome de Jesus. É Deus que está falando com você. Aí ele diz assim no versículo 3. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Eita glória! O povo de Deus foi vendido como escravo, e você sabe que escravo era vendido e a pessoa tinha que pagar. Escravo não era de graça. As pessoas iam nas praças, onde eram expostos os escravos, e as pessoas passavam lá e compravam o escravo que quisesse. Era assim que funcionava. Mas eles foram vendidos como escravos. E Deus fala aqui algo muito forte. Por nada fostes vendido. Nem o inimigo via valor algum neles. Tem gente que não vai ver valor em você. Tem gente que fala que você não vai ser nada. Às vezes o inimigo fala na sua mente certas coisas negativas. Mas eu quero te dizer, se valorize. Por nada fosse vendidos. Você já pensou isso? Tem um hino que é tão lindo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. A tua alma é tão preciosa, e o teu espírito é tão precioso aos olhos de Deus, a sua vida, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E Deus disse, usando o profeta, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro serei resgatados. Eita glória! Sabe como nós fomos resgatados? 1 de Pedro 1, 18 e 19. Não foi com prata, não foi com ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Coloque isso no seu coração. O Senhor te resgatou para que você não seja mais escravo,
para que você não fique se justificando constantemente, porque irmãos, a justificação, já dizia outra, é a muleta do fracasso. Quem te justifica é Deus. Deus conhece o seu coração, sua vida, sua trajetória, o seu dia a dia, os seus bastidores. É Deus. Ele te resgatou. Ele pagou com o sangue dele. Olha o que diz Gálatas. Vou finalizar aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha que coisa linda. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Toda aquela maldição que está na lei, principalmente no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver lá. Fala das bênçãos, mas também das maldições. Todo tipo de maldição ele nos resgatou, irmão. Deus não quer que você viva debaixo de maldição. Ele quer que você viva debaixo da bênção. Por isso que ele te resgatou. Ele não quer que você seja mais escravo de ninguém. Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Você agora está no reino de Deus, você não é mais escravo do diabo. Seus pecados foram perdoados em Cristo. E Deus não quer que você seja escravo dos homens. O apóstolo Paulo foi usado por Deus e falou isso várias vezes na Bíblia. É para você ser servo de Deus, não escravo do homem. Aí ele diz, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todos que eram pendurados no madeiro eram malditos. E Jesus se fez maldito em nosso lugar, levando a maldição do pecado, das doenças, das enfermidades, das dores, dos castigos. Oh, irmãos. E por que ele fez isso? Além de nos dar vida eterna, de querer que a gente viva debaixo da bênção, versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, quer dizer, aqueles que não eram judeus, que não eram o povo de Deus, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ele se fez maldição em nosso lugar, nos resgatou da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E você vai ver as bênçãos que Deus deu a Abraão. É só ver a promessa, Gênesis capítulo 12, você vai ver lá. Oh, irmãos, ele diz em Cristo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Tem a promessa de Deus, irmãos, para nós. E aqui está falando do batismo também com o Espírito Santo, da evidência do falar em línguas estranhas, que é o revestimento de poder e a promessa do Espírito. Então, desperta, sacode o pó, se levanta, se assenta como um rei, como rainha em Cristo. Em nome de Jesus, tira essa corrente do teu pescoço, seja marionete de ninguém, tapete de ninguém. Se ninguém te valoriza, Deus te valoriza. Em nome de Jesus. Por nada foste vendidos, mas eu vou te comprar. Oh, glória a Deus. Ele te valoriza. Você tem que se valorizar também. Porque se uma pessoa como Cristo, sendo Deus, se fez carne e morreu por mim, gente, alguém se importa comigo? Se o pai, se a mãe, se o filho, o marido, a esposa, o vizinho, o pastor, o obreiro, seja quem for, não nos valoriza, mas Jesus morreu por mim sendo Deus, em forma humana, ele morreu por mim, por causa dos meus pecados, que fazia a separação entre nós e Deus. Me deu a vida eterna, ele me ama, ele provou que me ama dando a sua vida lá na cruz. Se valorize. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Eu disse que era forte. São revelações que Deus tem dado para a gente. E eu tenho certeza que Deus falou com você.